Sabe aquela sensação de estar se afogando em informação, mas ao mesmo tempo sentindo uma sede enorme por conhecimento de verdade? Pois é, hoje a gente vai explorar um método super poderoso para transformar essa avalanche de dados em sabedoria real que fica com a gente. Vamos mergulhar de cabeça no método Zettelkasten. Então, vamos começar com um cenário que todo mundo conhece bem, a era da informação. A gente tem acesso a, literalmente, tudo, o tempo todo. Só que, em vez da gente se sentir mais inteligente, muitas vezes a sensação é de sobrecarga. É um dilúvio de dados, não é mesmo? E nisso, a gente é mestre. Somos excelentes colecionadores. Salvamos artigos para ler depois, compramos pilhas de livros, assistimos a palestras online. Nossos computadores, nossos celulares, nossas prateleiras, tá tudo transbordando. E aí é que mora o problema. Essa coleção toda, essa montanha de dados, raramente se transforma em um entendimento profundo, em ideias novas. A informação fica ali, parada, sem gerar valor nenhum. É como ter uma biblioteca inteira e não saber conectar os pontos. Mas e se existisse um jeito de virar esse jogo? Acontece que existia um sociólogo que não só resolveu esse problema, como fez isso de um jeito espetacular. Ele atingiu um nível de produtividade que é, assim, quase difícil de acreditar. Esse cara aqui é Niklas Luhmann, um sociólogo alemão, um dos pensadores mais influentes do século XX. A obra dele é gigantesca, super complexa, mas o que nos interessa hoje é o método de trabalho dele. É aí que está o ouro. Olha, só para ter uma ideia do que a gente está falando, ao longo da carreira, ele publicou mais de 70 livros. Isso mesmo, 70. É muita coisa. E como se isso não fosse o bastante, ele ainda escreveu cerca de 400 artigos científicos. É uma produção intelectual que, sinceramente, beira o inacreditável. E claro, isso leva a gente à pergunta de $1 milhão, né? Como? Como ele conseguiu fazer tudo isso? Qual era a ferramenta secreta por trás dessa mente tão, mas tão prolífica? A resposta é essa aqui, o Zettelkasten. Em alemão, a palavra significa literalmente caixa de notas. Só que não era um arquivo qualquer, um amontoado de papel. O próprio Luhmann descrevia o sistema dele como um parceiro com quem ele podia conversar, uma segunda memória, ou, como gostamos de dizer, um segundo cérebro. Tá, mas como é que esse sistema funciona na prática? Vamos agora desmontar ele e entender os princípios fundamentais que fazem do Zettelkasten essa ferramenta de pensamento tão incrível. O primeiro princípio, e talvez o mais importante de todos, é o da nota atômica. Pensa assim. Cada notinha de papel ou arquivo digital tem que ter uma única ideia, uma só. Não é um resumo de um capítulo de livro, nem uma lista de coisas, é uma única unidade de conhecimento, bem clara e específica. E esse slide aqui mostra a diferença de um jeito perfeito. Do lado esquerdo, a gente vê a anotação tradicional. Anotações sobre vieses cognitivos. É vago, é um emaranhado de ideias super difícil de usar depois. Agora, olha à direita. A explicação do efeito Dunning-Kruger. É uma ideia clara, focada. Cada nota vira um bloquinho de Lego, pronto para ser conectado com outros. É sair do caos e ir para a clareza total. Mas uma nota atômica sozinha não faz milagre. O sistema se apoia em outros pilares. Primeiro, e isso é crucial, tem que escrever a ideia com as suas próprias palavras. Nada de copiar de colar. Isso força o cérebro a processar e entender de verdade. Depois, você conecta essa nova nota a outras que já existem no seu sistema, construindo uma verdadeira teia de conhecimento. E para essa teia funcionar, precisa de duas coisas bem práticas. Um código, um ID único para cada nota, para poder fazer referência a ela sem erro, e um índice de palavras-chave, que funciona como um mapa para se achar nesse universo de ideias. É um sistema completo, que se retroalimenta. Ok, as regras fazem sentido. Mas por que, cientificamente falando, esse método é tão eficaz? A resposta é genial. Ele basicamente imita o jeito como o nosso cérebro já funciona. A grande sacada do Zettelkasten é que ele não vai contra a nossa natureza cognitiva. Ele trabalha junto com ela. Ele mimetiza os processos naturais de aprendizado, memória e, principalmente, de conexão de ideias. E este gráfico deixa isso bem claro. São 3 benefícios cognitivos enormes. Primeiro, o processamento profundo. Ao reescrever uma ideia com as suas palavras, você a empurra para a memória de longo prazo. Segundo, as conexões neurais.
Quando você liga uma nota a outra, está literalmente criando uma rede de conhecimento fora da sua cabeça que espelha as sinapses do cérebro. E terceiro, e talvez o mais libertador, ao tirar tudo isso da cabeça e colocar no sistema, a carga cognitiva diminui. Isso libera espaço mental para a gente ser mais criativo, para pensar em coisas mais complexas. O físico genial Richard Feynman resumiu essa ideia de forma perfeita. As anotações deixam de ser um registro passivo do que foi pensado. Elas se tornam o próprio lugar onde o pensamento acontece. É uma mudança de perspectiva gigantesca. Certo, a teoria é fascinante, não é? Mas como a gente começa a fazer isso? Vamos agora para um guia bem prático de como construir o próprio Zettelkasten. Basicamente, o fluxo de trabalho passa por 4 tipos de notas. As notas fugazes são aquelas ideias que pintam do nada, sabe? Anotadas num guardanapo. As notas de literatura são o que a gente extrai de livros e artigos. Mas a mágica mesmo acontece quando a gente transforma essas duas nos notas permanentes. As ideias atômicas, com as nossas palavras já conectadas na teia. E por fim, as notas de referência, que são como os mapas do tesouro, o índice que nos ajuda a navegar por tudo isso. O processo vira um hábito, bem simples. Durante o dia, capture as ideias que surgem. No fim do dia, reserve um tempo para processar essas anotações. Transforme o que for realmente valioso em notas permanentes, conectando-as à sua rede. E sei lá, uma vez por semana, dê um passeio por essa rede, veja o que se conecta, explore os caminhos que se formaram. É aí que os insights inesperados aparecem. E tem uma frase do Luhmann que parece totalmente contraintuitiva para alguém que produziu tanto. Uma vez ele disse, eu só faço o que é fácil. Como assim? Então, a chave para entender essa frase é a seguinte: ele não estava sendo preguiçoso. Ele construiu um sistema tão inteligente e robusto que o trabalho pesado de lembrar de tudo, de conectar ideias, de estruturar argumentos, era o próprio Zettelkasten que fazia. O sistema tornava o trabalho intelectual complexo em algo fluido, gerenciável, quase fácil. E para a gente fechar, fica aqui essa provocação. Pense nisso. E se as anotações deixassem de ser um arquivo morto, um cemitério de ideias, e se transformassem em um parceiro ativo, um interlocutor que ajuda a desenvolver pensamentos, a descobrir conexões que não eram óbvias e, no fim, a criar conhecimento de verdade? Essa é a promessa e a realidade do Zettelkasten.